Mais uma vez estamos aqui para falar sobre amorosidade. O tema de hoje é vontade. Eu sou Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Guilherme Pesce, Lindomar Pissotto. Pai seja convosco, meus irmãos, dentro da vontade, Paz esteja com todos nós. que é um assunto aqui que a gente vai abordar assim como se fosse coisas de interesse de cada um, quando você se empenha na questão da vontade, né? E se coloca o ímpeto, né, que a gente se coloca assim. É esse o tema que vamos discutir hoje. O que nós poderíamos ver aí dentro do nosso vernáculo de vontade? Tem bastante coisa. Começando aqui com uma frase do mentor. As forças se esvaem, as vontades se perdem e a espiritualidade pede em seu trabalho. Foquem em vida. Tenham a sensação da vida que se desenvolve em vosso planeta. Busquem o momento que o vosso Pai os inflou em vida. E aí foi feita uma pergunta para ele: qual é a vontade mais forte, a humana ou a espiritual? E a resposta do mentor é: não importa a vontade do humano, sempre prevalece a do espírito. E ele vai, e aí tem outros tópicos, vamos trabalhar, já que estamos aqui lendo, né? Vontade de conhecer os pais. E a pergunta é: sou adotada e nunca conheci os meus pais biológicos. Isso me deixa um pouco triste. O que fazer? E o Jehoshua respondeu: a tua prova é para saber se você vai amar mais a Deus ou a necessidade de conhecer os pais. Olha que interessante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui fala sobre vontade de Deus. Aí o pai Joaquim de Aranda vai dizer que a vontade de Deus, a sua santidade, o seu amor, a sua justiça acontecem na terra. O bandido atirar em alguém também é um ato de amor e justiça. A oração do Pai Nosso é uma ação desse ser. Venha a mim o seu reino e seja feita a sua vontade e não a minha. Achei bem interessante isso, porque hoje Isso aí dá pano pra manga, viu? isso tem tudo a ver com a palestra dessa semana falando sobre a questão de oração, e é justamente isso que eles sempre trouxeram para nós, né? Se tu quer orar a Deus, é dizer: Senhor, faça de mim que eu seja instrumento da vossa vontade, porque se Deus é a justiça perfeita, o amor sublime e a causa primária de todas as coisas, Você observa, só a vontade dele prevalece. Você observa que enquanto a gente tem aquela ferramenta que a gente usa na amorosidade, que é assim, perder bem. Ou seja, isso é um instrumento que a gente usa na nossa lida. Por quê? Porque quando a gente tem a nossa vontade, a gente conflita com a vontade do próximo. Claro. E aí não há conciliação, né? E aí o que é que a gente pode... eu estava pensando em mim, o que me despertava a vontade é minhas paixões, né? Então, eu gosto, então eu tenho vontade de ir, né? Agora, quando é de um outro, daí, é ruim, porque esse processo é diferente da minha. Por exemplo, eu acho que quando eu faço café, ele fica bom. Agora, quando outra pessoa faz, não vai ficar do meu gosto. Claro que não, né? Claro, é outro fazendo. Então tem essas situações de vontade, eu quero do meu jeito, ou seja, enquanto você não sabe ceder assim, é Deus que quer dessa forma, seja o que Deus quiser, meu irmão. O que vem tá bom. O que vem tá bom, até feijão com arroz tá bom. E daí, E é bom também. E é bom. E é bom. e daí tu ter vontade para fazer coisas que até tu não gostaria em prol Eu do ia falar outro, que era caviar. daí vai ter que ter amor ali. Perfeito. Tu entrou no tópico que eu acho que é o certo da nossa questão. Tem que ter amor posto em prática, tem que ter amorosidade. Porque isso a gente tem que ter muito claro que, uma vez mais, né? Em todos os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, se nós não estivermos prontos, né, com plena vontade de perder bem, ou seja, abrir mão do que tu quer em função do bem de todos que se envolvem nesse relacionamento, né? Isso não vai ser um relacionamento da tortura. Né? Então, quantas vezes a gente, sei lá, tu não te dá com o teu cunhado, mas em função da tua esposa querer tá junto com os irmãos dela, com os pais dela, aí tu diz: não, tudo bem, eu não me dou bem com ele, mas assim, é problema dele, e, né, na verdade é problema meu, eu que não me dou bem com ele. Então fica quieto, vai, baixa a cabeça e curte o momento por ela, né? Para ter harmonia
com ela, pelo bem dessa relação. E isso vale em tudo, né? No nosso trabalho, nas nossas relações com os filhos, com os pais, com tudo, a gente tem que ter boa vontade. Daí o mentor falou que daí facilita, fica menos penoso, porque eu tinha experiência no digitar. Tinha vezes que não era, tu era tecla, ela não desce e dá um range, tu não escuta. Ele disse o que tem de diferente, que tem dia que range, o que tem. Eu disse, acho que eu estava com uma vontade. É óbvio. Daí, ele, pelo que eu entendi, né, nos comentários dele, daí Deus, se tu não põe boa vontade, que é o amor naquilo, ele não deixa fluir, ele não dá a ajudinha dele assim. E daí quando tá com boa vontade, com amor, tu começa a ser ferramenta dele, daí flui, né? Acontece sozinho. E daí no dia a dia no trabalho, coisa assim, até ir para uma reunião com boa vontade, assim, tudo parece mais fácil. Eu tenho um caso bem pessoal mesmo que aconteceu, que tu vai se lembrar, tu tava junto. A gente ia para uma boate só para homens. Sim! Lembrei, claro. E aí eu e os nossos amigos, né? Foram. Não, nós fomos. Foram, né? Nós fomos. E aí, né, foi falado isso umas 2 semanas antes. E minha esposa se incomodando com essa situação. E eu ali, né, com aquela vontade de ir, né? Não só a esposa dele, a mãe do Gabriel também. Né? Que era um rapaz de 17 anos. 17 anos, isso, exatamente. E aí foi. No dia de... Né, a gente fez um churrasco e tal, né? E aí, então tá, vamos ou não vamos? Como é que vai ser? E ela pegou e me olhou. Vai. Faz o que tu quiser. Quando ela falou isso, eu perdi toda a vontade de ir. Tu entendeu? Eu não tive vontade, mas isso... Cara. E aí, entende que é questão do amor. Se tu ama, tu deixa livre. Né? Porque, mas olha o exercício que é para botar esse amor. E foi muito bacana, porque foi exatamente isso. Foi toda essa energia que estava compilada naquele momento ali com eles. Seguinte, quando ela largou e disse, seja feita a vontade de Deus e não a minha, né? A coisa se solucionou assim, ó. Porque ele estava todo pilhado, e quando ele olhou aquilo, ele disse, não, mas eu nem quero mais. Cara, foi a coisa mais legal. Não, e melhor foi o que aconteceu com o Gabriel. O outro colega. Porque aí a mãe dele estava assim, até que a mãe dele fez o seguinte, ó, quer saber? Deus é contigo, para quem tanto faz. A mesma coisa ocorreu. Chegou lá e ele não conseguiu ir. Teve que ir lá para casa. Foi a coisa mais bacana. Aí, assim, ó, aí a gente teve um exemplo vivo de que é isso, cara. Quando tu coloca na mão de Deus, deixa de querer ser o imperador das coisas do mundo, Ocorre como tem que acontecer. Ocorre o justo e perfeito. Outra situação que a gente... Mas o bicho pegou ela, né? Outra situação que a gente observa com relação a essa questão de vontade é que as coisas, quando, por exemplo, existe comumente você trabalha num lugar que não é aquilo que você gostaria de trabalhar. Então você trabalha lá com uma querência, você trabalha com desânimo. Né? Está incomodado por Então você fica assim, tal, não é o que você queria. Tu não tem boa vontade. Então você fica até desanimado da vida, né? Mas nunca vai ser do jeito que a gente quer, né? Os nossos desejos são coisas que, quando não está no nosso caminho, a gente não sabe seguir o caminho de Deus. Aquele caminho assim que a gente está querendo forçar a natureza só vai nos fazer sofrimento. Eu vou te contar uma história que aconteceu hoje com um grande amigo meu, uma pessoa que eu amo de paixão, assim, um grande amigo meu. Ele me mandou uma mensagem justamente hoje falando isso, que os colegas de trabalho dele não reconhecem mais ele, porque ele faz um outro trabalho paralelo com aquilo e que ele tem muito mais amor por esse outro trabalho. E aí, conversando com ele, o que me veio naquele momento, o mentor disse para mim, eu disse para ele que é o seguinte, Deus colocou ele onde ele tem que estar. Então é ali que ele tem que exercer a amorosidade dele. Né? Não é à toa, Deus não se engana nem se equivoca. Então se está ali, está naquele momento, é ali que tu foi posto para servir. Coincidência, né? A gente veio falando isso hoje no carro. Foi. Por situações de trabalho, de conflitos. Mas ele tá falando mesmo. Eu não estou sabendo de nada. Não é coincidência. Não existe coincidência, meu irmão. Tá. Eu só queria exemplificar coisas que o cara faz por rotina, né?
todo dia faz tal operação. O cara pode testar, um dia, testar para ele ter mesmo a experiência. Hoje eu vou fazer com má vontade esse negócio. O dia vai ser terrível. Vai ser com grande, o dia vai ser um dia infinito. Um dia vai duplicar o tempo, né? E depois no outro dia faz com boa vontade. Tu vai ver que o dia passa assim. Então, e tu pode ver também num agrupamento de pessoas fazendo a mesma tarefa, os que estão com boa vontade estão felizes, e os que estão com má vontade estão reclamando, e murmurando, Sabe uma coisa que conflita com essa... É um sofrimento, entendeu? Sabe o que é uma coisa que conflita a vontade com, digamos assim, um apego? Você não tem... Você é apegado a uma certa circunstância, algum trabalho, condição... Usar roupa cinza, por exemplo. Usar roupa cinza, né? Você está... Assim, Blusão me tira verão. Assim me tira do... É para combinar com O cavanhaque é... o grisalho. Voltando ao assunto, a gente está falando de quem mesmo? De vontade. Não, mas assim, é vontade conflitante com os teus interesses, de forma que quando você observa que você cai numa rotina, que aquilo é uma mesmice, você sente que aquilo é uma coisa enfadonha, mas ao mesmo tempo você não quer trocar o certo pelo duvidoso, ou seja, você não está querendo se deixar levar pela circunstância, porque as oportunidades, às vezes, quando ocorre esse tipo de coisa, tem Deus está te falando alguma coisa aí. Então vamos ficar atentos aos sinais que nos se apresentam na vida, porque a gente procrastinar certas coisas em detrimento de apego, né? Isso vai nos trazer sofrimento. Mas sabe que, é perfeito isso, é exatamente isso. Porque é o seguinte, se tu tá no meio de uma situação, ali tem um grande ensinamento para ti. Eu não sei o que é, mas se tu tiver boa vontade com aquilo, cara, tu tá deixando assim a porta aberta para que Deus se manifeste, né? Agora, quando tu tá numa situação e aquela situação tu já vai de má vontade, chega na situação tu já fica emburrado, cara fechado, tu vai ter que passar por aquilo de qualquer jeito. Então vai dizer assim, cara, vamos aproveitar o que dá para aproveitar. Sabe, não importa com quem tu esteja, onde tu está, o teu lugar de estar. Então faça daquilo o teu universo e naquele momento aquela coisa mais importante que existe. Eu tinha uma frase, mas acho que todo mundo pensaria igual. Mas eu dizia, é preferível um puro de vontade do que um inteligente vadio. Porque às vezes o cara treinava as pessoas, né, que entravam. E daí quando a pessoa não está com vontade, entra aqui, sai aqui. Então, nada dá certo. Até um professor numa escola, antes de dar a matéria, ele tinha que despertar a vontade naqueles que um professor da universidade fez uma tese de doutorado. Parece básico, mas ele disse que o aprendizado é muito maior quando desperta a vontade antes de dar a matéria. E mostrar os objetivos. Mas sabe que o que tu está falando e eu vejo isso muito aqui dentro da casa. Isso é muito perceptível, que existem algumas das pessoas que participam, né, que tem muito mais vontade e aí conseguem sorver dessa fonte de maneira muito mais profícua e ampla, né? E tem gente que daqui a pouco, quando a coisa começa a se enredar e o bicho começa a pegar, né, as coisas começam a se demonstrar, fica boiando. Numa escola normalmente não é regra, mas os que querem, eles ser tudo na frente ali e vírgula por vírgula eles querem saber e tal. E já os probleminhas de recesso estão lá no fundão. Lá no sofazão, bem no fundo lá, aí ficam lá fofocando na palestra. Mas a escola era assim. Isso é óbvio. E daí aqueles lá, eles iam melhor. Isso é óbvio. Todo professor, e até está na cara assim. As pessoas interessadas procuram ficar próximo. Inclusive isso. Dentro de um, como é que a gente dá um nome assim, biotipo, espelhamento, né? Dentro de um estudo de comunicação, que a gente estuda na faculdade, nas escolas aí, de nível de comunicação, marketing, essas coisas, quando você faz um espelhamento de uma outra pessoa, você está interessado na outra pessoa, né? Um assunto que o próximo está ali te ofertando.
Então isso não depende simplesmente de você fazer o espelhamento como se a técnica fosse, porque ela induz a própria vontade de si. Uma coisa que eu observei, sabe o quê? Na minha experiência de algumas décadas, é que quando eu fazia assim, digamos, eu encomendava um serviço para um determinado profissional, prestando serviço, fazer um serviço de pedreiro, um serviço de carpinteiro, um serviço de serralheiro, as pessoas muitas das vezes procrastinavam. E aí quando eu ficava em cima, ou seja, aquele meu ímpeto, aquela minha vontade instigava a certa pessoa, e eu observava que a pessoa não necessariamente fazia de má vontade, ela pelo contrário, ela fazia porque é como se fosse assim uma questão de que você transferisse a sua vontade para outra pessoa, e ela busca se empenhar porque ela quer se livrar daquela situação, uma vez que muito mais isso. Uma vez que aquilo ali alguém está pegando o pé. Está pegando o pé. Não, mas eu concordo. Mas aí vai da sua vontade impregnar, né, digamos assim, a ambiência e para a coisa funcionar. Mas isso não necessariamente de uma forma agressiva, mas de uma forma assim instigativa, né? Claro que lembrando que isso é polar, né? Ou seja, pode ser que sim, bom, a pessoa está tão interessada, eu vou fazer uma coisa mais bacana, ou pode ser assim, cara, esse cara está mexendo tanto, só quero me livrar dele logo, né? Então tudo bem, mas a questão que estava da vontade que me veio, isso foi uma vez do Roberto Chachix também que eu fui assistir, e ele dizia uma coisa que é bem interessante, né? E é exatamente isso, né? É que a gente fala das pessoas que ficam mais próximas e ficam mais longe, né? É natural, aqueles que ficam mais próximos dos mestres, ou seja, que ficam mais próximos, que se interessam mais, esses vão apanhar mais. Mas por quê? Porque todo um processo, né, de evolução passa por isso, passa por te desconstruir, passa por te tirar da tua zona de conforto, que a gente chama aqui, que é o apanhar. Né? E aqueles que ficam distantes, que não buscam tanto contato com esses mestres, com essas pessoas, com essas entidades que vêm trazendo essa proposta, elas buscam o conforto da segurança da distância. Vai ver que não é coincidência que a gente está falando aqui para instigar as pessoas que na próxima reunião vai estar todo mundo aqui na frente. Não seria legal se fosse, né? Mas não é bem assim, o mentor não poupa ninguém, né? Não tem história com ele. E talvez a falta de vontade nas escolas é porque esse padrão. O padrão escolástico, ele é retrógrado. O cara não gosta de matemática, ele vai ser obrigado a aprender matemática. Ele é castrante, né? Ele não te dá... Então, imagina se fosse uma sociedade que fosse mais pela aptidão. Tu gosta de ciência e não gosta de língua, não sei o que. Tu vai ficar nisso. Nossa, ele podia crescer um monte naquilo. Agora aquele padrão, então tem muita disciplina. Eu acredito que assim, nem questão eu acho que eu tinha que estudar o seguinte, muito mais as questões de filosofia para aprender a questionar o que é importante, né? Retórica, outras coisas que vão aprender a perder, porque a vida vai perder muito na vida, né? Aprender a coexistir de maneira pacífica, porque o estudo se transformou numa coisa tão técnica, né? Que é chato pra caramba. Sim, até mesmo. Eu não sei porquê, acho que é expiação, né? Espero que na regeneração agora vai mudar isso também. Claro que sim. E outra coisa, só para terminar, eu fiz catequese, era desse tamanho. Eu só queria brincar. Eu só queria brincar. Quem sabe quando tivesse mais capacidade intelectual, daí seria a hora, entendeu? Então tem mais essa questão de fases aí, então é tentado, às vezes não está na fase certa no meu entendimento algumas coisas, né? O Lindomar falou bem com relação a essa questão do modelo de escola que nós temos. Isso aí é uma herança desde a Grécia Antiga, mas ela foi super aperfeiçoada na escola prussiana. A Prússia, no seu engajamento de Estado, no caso de colocar uma eficiência, até hoje nós temos a Alemanha, né, quando diz assim, uma coisa feita na Alemanha, uma coisa assim feita com esmero, com qualidade, né? Bem feita. E rivaliza aí com produtos da Coreia, do Japão. Por quê? Porque existe essa questão da escola prussiana, ela nos ensina que a gente
deve seguir uma vida de procrastinação dos nossos interesses em detrimento da produção, né? O estudo é todo voltado para a produção. Né? Não, perfeito. E com isso, tanto é que tu conseguiu criar uma sociedade que aceitou o nazismo com os Antônios bem invejadinhos, né? É sobre essa questão, é isso que leva. Então, tu fica até a faculdade estudando essas coisas que aquilo na tua mente se sofrendo para jogar fora, é só para conseguir galgar, né? Então tu tá perdendo tempo, se tu tivesse... Perfeito. Exato, olha só, a gente tem ali, ó. A gente tem ali, ó, sei lá, eu acho que é 8 ou 9 anos de fundamental, né? Mais 9 anos, mais 3 anos de ensino médio hoje, né? Então nós estamos falando de 12 anos. 12 anos de estudo que tu talvez aproveite 2 ou 3 de 12 tu fica reais fazer conta, vai levar para a tua vida. Tu fica fazer conta com a mão, se já inventaram a calculadora. Não, é equação de segundo grau. Para que serve isso? Eu não vou calcular a trajetória balística e tal. O engenheiro que precisa fazer isso, vai aprender na faculdade se esse negócio. Aproveitando, eu acho que eu estou sendo instigado dentro dessa egrégora de assunto aqui para falar desse pormenor, sabe por quê? Porque o assunto que o Lindomar falou, de que você tem que passar de ano e não de matéria, isso é uma coisa que, ao meu ver, isso não é nem superado, isso aí é retrógrado. Porque eu imagino o seguinte, é como uma certa coisa de utopia, né, essas coisas. Eu imagino o seguinte, que a grade curricular, ela deveria ser contínua para todas as disciplinas, ou seja, você tem lá, digamos, 50 disciplinas, certo? Eu quero fazer, tem aquela questão do pré-requisito, né? Você para fazer uma coisa depende de outra. Sim. Então, talvez aí fosse um modelo que viesse a calhar, porque se você quer, não tenho interesse em português, eu tenho interesse, sei lá, em artes, vai estudar arte. Mas para estudar arte você tem que saber ler um livro para poder fazer literatura. Então, existem coisas básicas. O pré-requisito é você saber ler. Então, certas coisas são pré-requisitos. Agora, não é necessariamente isso que você vai ter que aprender, digamos assim, na quarta série. Eu não sei como é que funciona esse negócio de fundamental, essas coisas, porque já não é da minha década, né? Então, nem do século, né? Vamos supor, na quarta série eu tinha que aprender geografia, matemática e tal. Era, se não me engano, 9 disciplinas. Então, eu não precisava de aprender, com essa palavra essa aí, eu não precisava de aprender todas as disciplinas para, assim, almejar aquilo que eu poderia ser mais proeficiente, né? Então a gente perde muito tempo passando de ano em vez de passando disciplina. Porque eu poderia estar lá em matemática, lá na frente, que era uma coisa que me interessava, mas por causa de português, Normalmente é exato assim. Não, e agora, eu vou interromper ele um pouquinho porque ele se sente mais. Mas a linha de raciocínio dele é perfeita no sentido de que, né, como é um leque amplo, e o negócio ou seja, o objetivo que se coloca você tem que passar de ano, você não tem que aprender. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a prestar atenção, que, né, a escolarização está levando hoje para a seguinte situação, né, porque tem que bater suas metas de acordo com o MEC, e o MEC com o negócio, com a ONU, exatamente isso. Então qual é o objetivo? Não é que se aprenda nada, é que se passe de ano. E a partir disso, o que o aluno naturalmente é levado a trabalhar? Né? É o seguinte, eu tenho que passar de ano, não tenho que aprender nada. Então eu decolo, eu colo, eu vejo quais são os artifícios que eu tenho para usar para passar de ano em todas as matérias, porque é o que precisa. Eu não preciso aprender, eu não estou aqui para aprender. E acho que esse é o ponto nevrálgico do problema da educação hoje, enquanto escolarização, porque educação realmente quem tem que dar a família, né? Bons hábitos, bons costumes, ética e moral, isso é coisa de família, não é coisa da escola, a escola escolariza. Né? Mas o que eu vejo assim, que nós, enquanto sociedade, estamos falhando aqui, nós não estamos realmente dando coisas para esses que estão vindo, que são os menores, né?
nós estamos se impondo um modelo e que esse modelo depois vai se repetir na nossa sociedade, porque é assim mesmo. Assim, ó, eu não quero saber chupar até macho, eu quero ovo. Ou seja, exatamente. Mas, ó, eu não sei como é que tu vai resolver isso aqui da empresa, mas eu quero resolvido. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se tu vai ter que usurpar, mentir, enganar, tanto faz, eu quero só o resultado apresentado. E a nossa gramática, aquela complexidade que tem a matemática, tu fica naquilo. Mas eu disse, nunca me ensinaram a fazer respiração boca a boca, né? Não, mas esses negócios, esses primeiros socorros, essas coisas para a vida, eu sei que os pais têm que ensinar, mas a escola podia ensinar. Não, tem coisa que eu acho que não jogar água em fritura, que explora, essas coisas básicas para a vida. É ensinado umas teorias que quase nunca vem para a prática. Não, mas tu vai precisar no teu trabalho. Fala sobre buraco de minhoca, espaço-tempo. Mas o que isso vai me ajudar no meu dia a dia para ser uma pessoa de bem? Para ser feliz. Mas para ser uma pessoa de bem que contribua enquanto sociedade, nada. Vai ficar castrando o tempo todo a contribuição que cada um pode dar. E os mais teóricos, às vezes, não são muito práticos, então tinha que casar melhor, assim, ver o que... Isso. Eu acho que a gente podia ter isso, a gente podia ter cadeiras como assim, compreendendo a diferença, acolhimento. Sim, isso. Né? Senão ficam brigando por conhecimento. Sim, vamos ser melhor que o outro. Né? Então isso leva a você fazer as coisas que não gosta, sem vontade, né? Então toda essa discussão de você perder tempo em fazer aquilo que não gosta, porque o mundo que nos cerca nos coloca dessa maneira, nos torna totalmente infelizes porque a gente não faz as coisas com vontade. Boa vontade. O tema é esse, é instigante também, como sempre. Agradecemos a todos vocês, aproveite, dê um like. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal e paz seja convosco. Que assim seja.